aqui, ó. Então, seria... A gente vai começar no terceiro bimestre. Pode marcar aí no alto da apostila, que é terceiro bimestre, tá bom? Então, depois que a gente viu todo o reino animal, todos os filos, chegou nos cordados, os últimos que a gente falou foi dos mamíferos placentários primatas. Até as meninas apresentaram agora. O homem é a última referência, a referência mais evoluída. Então, agora a gente vai falar só do sistema humano. Sistemas, né? Então, somente os sistemas humanos. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho de histologia, que é o estudo dos tecidos, tá? Entender um pouquinho o que são os tecidos, tal. Fazer a classificação deles, para depois a gente começar a entrar nos sistemas, todos os sistemas, seja cardíaco, respiratório, reprodutor, urinário, endócrino, nervoso. Então, existem vários sistemas. Como eles são muito complexos, graças a Deus, né? Isso nos mantém vivos e cheio de características, né? Sobrevivência e tal. Então, a gente precisa estudar um por vez. E então, esse conteúdo, ele segue agora, terceiro e quarto bimestre, tá bom? Então, ó, quando a gente fala um pouquinho de estudo dos tecidos, a gente tem que lembrar aquela representação que a gente vem lá do fundamental, que um conjunto, que a célula é a menor unidade organizada nossa no corpo, né? Então, a menor parte organizada, né? Então, ela tem uma organização, ela tem um funcionamento individual, ela tem mecanismos de funcionamento. Quando elas se reúnem, iguais, né, são iguais e se reúnem, elas formam um tecido, né, e aí a gente lembra que uma união de tecidos vai formar um órgão, e às vezes a união de alguns órgãos, ou eles estando interligados um com o outro, vão formar um sistema. Então é como se fosse uma ligação que eles têm entre um e o outro, e conforme vai aumentando isso em tamanho, em referência, em função, eles vão ganhando esse nome, né? Então, célula, tecidos, órgãos e sistemas. Então, a gente vai falar um pouquinho dos tecidos. Nós temos 4 tecidos, bem diferentes um do outro, então eles têm grupos diferentes para a gente conversar. Então, para vocês, aparece aí, ó, epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. O epitelial é o que a gente vai falar hoje, é o primeiro, tá? Os outros a gente vai falando na sequência. Então, epitelial, a gente lembra dos epitélios. A gente associa muito rapidamente a proteção, né? É algo que reveste, que protege. O muscular, o próprio nome já diz, é um tecido muscular, está no músculo. Onde tem músculo, seja musculatura cardíaca, musculatura esquelética, tem o tecido muscular. O nervoso a gente também lembra, que são os tecidos e as redes nervosas. E o conjuntivo é um nome estranho, não é? Não dá para associar muita coisa. Ai, conjuntivo, o que é? Mas eu falo assim, conjuntivo lembra conjunto. Então, é um conjunto de coisas diferentes, vamos dizer assim. É uma coisa que a gente fala que o conjuntivo seria o restinho de tudo. O restinho do que sobrou é o conjuntivo. Por exemplo, dentro dos conjuntivos estão os vasos sanguíneos. Então, fibras, então tem o tecido muscular, mas precisa da fibra para fazer o tecido muscular fazer a ação dele. Então, as fibras são tecido conjuntivo. Então, tem vários outros tecidos que fazem intercalam os tecidos epitelial, muscular e nervoso, que a gente fala e compreende o conjuntivo, tá bom? Então, mais para frente a gente vai falar dele mais certinho, para vocês saberem quem são. Vamos falar do epitelial hoje. O epitelial, eu quero que vocês tenham essa referência, que é uma característica geral, né? São células lá que estão uma do ladinho da outra, justaposta, que estão uma do ladinho da outra. Então, elas têm uma composição, como se fossem grupos, né? Então, elas têm toda uma composição única. Elas não têm nada interligado dentro delas, então elas não possuem vasos, né? Elas podem ter alguma substância que percorre entre elas, que a gente fala substância intercelular, que está entre as células, tá? Então, essa é a nossa principal característica. Depois, tem uma classificação. Para uma classificação, a gente precisa falar que tem 2 tipos de tecido epitelial. O de revestimento, como eu estava falando agora, e o glandular. Então, existe o tecido epitelial de revestimento em várias regiões do corpo. Eles vão estar revestindo, protegendo, fazendo uma barreira contra a invasão de doenças, lesões, contra a perda de líquido, eles estão protegendo a célula em si. Então, é um tecido
que reveste a célula que estão nessa posição de mais exposta do corpo, vamos dizer assim, né? Ou não só externamente, então a gente não pensa só no corpo externo estarem expostos externamente de perigos externos, mas, por exemplo, órgãos internos também precisam ter seu revestimento para que ele não seja agredido por outro órgão que está do lado, por outra substância que está passando do lado. Então, eles também têm uma proteção interna. Então, a gente sabe, assim, por exemplo, ó, ele tem um exemplo do primeiro ali, estômago, intestino tem um revestimento, tecido epitelial de revestimento, que ele ali define que até ali é o intestino. Então, ele não tem agressão de ácidos, de outros sucos, que não seja o que ele precisa para trabalhar, certo? Então, a gente vai grifar que eles são divididos em camadas ou em células. Então, conforme o formato que eles apresentam, ou conforme as camadas que eles são necessárias e precisam para fazer esse revestimento. Às vezes precisa de mais camadas para proteger, às vezes uma simples camada já faz a função, né? De proteção, às vezes porque precisa de trocar, que nem aqui, ó. Os brônquios, as traqueias, eles não podem ter tantas camadas assim, porque eles são tecidos de troca gasosa, então precisam ter uma fina proteção para que os gases entram e saiam, certo? E aqui as glandulares, que seriam quem? Glândulas. O que é glândula? É uma composição, é uma reunião de células que tem obrigação de secretar alguma coisa. Elas têm que pôr para fora alguma substância que elas estão produzindo, né? Então, ali tem vários exemplos dessa substância, seja suor, lágrima, leite, saliva, hormônios, que são inúmeros, né? Todas essas referências são produzidas por esses tecidos epiteliares glandulares, né? Então, existem três tipos: aqueles que colocam para fora do corpo, que é a exócrina, aquelas que colocam e ainda permanecem dentro do corpo, porque a ação é ali dentro dos outros sistemas e pelo sangue vai percorrer isso, né? Essa comunicação, ou aquelas que fazem as duas coisas, tanto a liberação interna dentro do órgão, ali na sua ação, como uma liberação fora do órgão, fora daquela glândula, que precisa também agir em outro órgão, outra glândula, então eles têm uma comunicação entre eles também. Quando o órgão faz os dois, ele é chamado de anfícrinas. E o exemplo mais comum e interessante é o pâncreas, que ele tem uma ação de liberar hormônio para consumo da glicose, do açúcar, mas ao mesmo tempo ele tem que mandar para o intestino o suco pancreático para digerir os alimentos, né? Então ele tem essas duas funções. Então tem inúmeros exemplos de glândulas, né? Glândulas que liberam hormônios. Tem a hipófise, tem os ovários, o testículo, as suprarrenais ficam em cima do rim, a glândula das tireoide, né? A paratireoide, a tireoide, tem glândulas que liberam hormônios. Vamos ver, a hipófise em si, né, é a que comanda as outras glândulas, ela é a mestre, né, e isso tudo é uma comunicação hormonal, então o hormônio vai para um lugar, pelo sangue, manda uma mensagem, aquele órgão começa a funcionar, vamos dizer assim, ele faz a ação dele, depois ele libera uma outra substância, que é outro hormônio, que se comunica com a hipófise de novo e fala para a hipófise, pode parar agora, já fiz, entendeu? Então é uma comunicação. A gente fala que os hormônios são mensageiros, eles mandam mensagens o tempo inteiro pela corrente sanguínea, de feedback, quer dizer, vai um comando, volta outro comando, vai um comando, eles trabalham se comunicando assim, vai, para, né? E assim, tudo flui, né, corretamente. Isso acontece, por exemplo, nas meninas com os ovários. A hipófise manda dois hormônios para os ovários, que é o LH e o FSH, para os ovários iniciarem o ciclo. Aí eles vão começar a formação do ciclo dentro do ovário, né? O ciclo menstrual das meninas. E vai demorar lá 28 dias esse ciclo. Enquanto isso, elas estão produzindo dois hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. Quando esses dois hormônios aumentam na produção e vão para o sangue, vão chegar lá na hipófise. A hipófise vai receber isso como uma mensagem, um feedback. E vai entender, ok, vou parar de liberar o LH e o FSH. Porque o ovário já entendeu e já começou a produção dos seus hormônios. Aí ele para o LH e o FSH. Aí o ovário para de produzir o estrógeno e a progesterona.
Aí os óvulos que estão sendo ali amadurecidos vão sofrer uma transformação e vão ser liberados num período fértil. Então, assim, tudo isso é uma engrenagem, não pode falhar, né? Essa comunicação, ok? E além das outras glândulas que a gente conhece, que é aquilo que vai para fora do corpo, lágrimas, o suor. Então, tem glândulas e células que fazem isso, né? A glândula mamária que vai liberar o leite para as pessoas, as mães, né, que estão em fase de amamentação, e assim vai, ok? Então, eu queria que vocês grifassem essa página dessa forma, tá? Eu vou colocar a foto depois pra gente ir lá. Então, assim, o tecido é algo, a parte mais simples, né? Você leu errado? Aonde, Pedro? Quer que volta? Deixa eu só finalizar aqui.